E aí, galera? Tem uma coisa que tem sido estranhado, né? E já vem bastante gente falando, que é essa ideia de usar catecismo, confissão, calendário litúrgico no culto protestante, né? E tem bastante gente que me adiciona, alguns achando assim que eu sou mais liberal, mais legalize, Jesus hippie, né? Maconha no culto. Não é nada disso, né? Então eu sou um cristão confessional. E eu defendo o uso dessas coisas. Apesar de nem sempre ter sido assim, né? Mas o que me levou a isso e por que eu acredito que essas coisas são importantes? Né? Por que eu acho que é importante a igreja ter confissões de fé, a igreja ter catecismos ou sistemas de ensino, e a igreja seguir o calendário cristão, né, as datas comemorativas cristãs. Isso não parece retorno ao catolicismo, não parece a guarda de tradições vazias, e etc. Bom, eu acho que não. Por quê? Primeira coisa, eu acredito que as confissões de fé, por exemplo, Confissão de Fé de Westminster, que é o que a minha igreja adota, né, ser presbiteriana, ou outras confissões de fé, que luteranas, anglicanas adotam, algumas batistas adotam. Eu acho que essas confissões, elas nos colocam numa posição de humildade. Como assim? Antes de nós já existia a fé cristã. Antes da nossa igreja local já existiam igrejas. Antes de você começar a estudar teologia, já tem milhares, zilhares de cabeças pensando teologia, pensando a fé e pensando junto à fé. Então, você aderir a uma confissão de fé mostra que você não é o grande descobridor do evangelho de Jesus Cristo e do que é correto para a igreja e tudo mais, né? Muitas cabeças pensando, com certeza é melhor do que só a sua cabeça pensando, do que só a minha cabeça pensando. Então as confissões, elas foram pensadas em conjunto, pelo menos algumas delas, né? Elas foram assembleias que se reuniram, homens que estudavam, homens de oração e de estudo, que pensaram ali, poxa, como que a gente vai interpretar isso, e essa doutrina, e esse trecho bíblico? Então essas confissões, elas nos colocam em estado de humildade. Você pode ver qualquer pessoa assim que quer ser muito... que discorda do cristianismo ou das doutrinas gerais, ou das tradições de modo geral, normalmente essa pessoa ela é arrogante. Por quê, né? Porque a ideia de pensamento autônomo é arrogante. Isso não significa que as confissões matam a sua espontaneidade, matam a sua criatividade, matam o seu empreendimento de estudo, mas significa que elas dão uma segurada na tendência que todo ser humano tem de querer ser autônomo também intelectualmente. Então elas mostram, calma lá, filho, você não é o centro do cristianismo, não, né? Não começou com você. Jesus não falou só com você. Né? A palavra de Deus não falou só com você. Tem muita coisa por trás aí. Segundo ponto, eu acho que é importante confissões de fé, catecismos e o calendário, porque essas coisas elas nos dão segurança. Como assim? Né? Você pode ver que cada dia tem uma igreja nova, né? E cada movimento que aparece aí no meio gospel faz surgir uma igreja com uma visão dada por Deus nova. Poxa, mas como assim? Né? Por que é tão instável? Por que é tão momentâneo? Por que é tão fast food a relação com a fé cristã? Justamente porque as pessoas não se amarram, não se ancoram em nenhuma confissão. E aí não há objetividade, aí não há lastro, não há base, não há fundamento. As pessoas ficam trocando toda hora, né, conforme o Espírito fala com elas. Então as confissões elas nos dão segurança e um solo firme para a gente resistir em tempos tão bagunçados, por exemplo, que a gente vive, em que cada um aparece com uma verdade, e a verdade tem a ver com o que cada um sente e tudo mais. As confissões nos trazem para baixo, nos trazem para o chão, fala, calma lá, né, vamos devagar aqui. Né? Então, você não precisa ser levado por todo evento que surge, você não precisa ser levado por toda modinha que surge, porque você já tem uma base, você tem um background, você tem um lugar de onde você já vai olhar. Um outro ponto
terceiro, que eu acho importante, é que a liturgia, a confissão, o catecismo, tudo isso vai moldar a nossa imaginação, as nossas narrativas de vida e as nossas paixões. Então o que acontece? O mundo ele vai oferecer para a gente diversas liturgias, diversas confissões, diversos ideais de boa vida. E se você não tiver firme uma liturgia cristã, um calendário cristão, você vai entrar nessas liturgias seculares. Então todo lugar, por todos os meios, você vai ser bombardeado com um monte de coisa. Com várias antropologias, com várias coisas que vão formatar o jeito que você vai enxergar a vida e vai enxergar o mundo, e aí você vai acabar enxergando a Bíblia a partir dessas coisas, vai acabar enxergando Deus a partir dessas liturgias que você recebe, e as confissões, e a liturgia cristã, o calendário cristão vai dar vai colocar uma anestesia em você, ou uma anestesia não, usei a palavra errada. Vai colocar uma vacina em você para você não ser contaminado por essas coisas. Então, no culto cristão... Opa, abri o meu Face aqui. No culto cristão, você vai aprender logo de começo que Deus ele nos chama. Normalmente você pode ver que no culto há um salmo, uma leitura, que é um convite de Deus, ao louvor. Nós louvamos em agradecimento por aquilo que Deus fez, por sua criação. Há a confissão de pecados. Então você se confessa, você reconhece que diante de Deus e na realidade em que você se encontra, você tem que clamar o seu perdão. Nós recebemos o perdão. Nós ouvimos a palavra de Deus que nos fortalece, que nos transforma. E nós recebemos o sacramento da ceia ou do batismo eventualmente, e nós nos alimentamos de Jesus, e isso forma a nossa imaginação, isso nos coloca numa narrativa. Então no domingo, que é o primeiro dia da semana, que é o dia da ressurreição, o dia da nova criação, nós recebemos a narrativa que vai formar a nossa semana, o jeito que a gente olha a semana. Eu devia ter silenciado aqui, né? O jeito que a gente vai olhar a semana, o modo que nós vamos vivenciar nosso dia a dia no trabalho, na escola, na faculdade. Então tudo isso é formatado pelo culto. Essa narrativa nós recebemos no culto. Nós entramos na vida olhando as coisas dessa forma. Esse é um problema de igrejas que trabalham só com espontaneidade. Se o culto que você vai ele é sempre espontâneo, você não sabe o que vai acontecer. O Espírito vai fazer alguma coisa. Então a sua vida vai ser assim. Você nunca sabe o que vai acontecer. Você nunca vai saber como tem que agir. Por quê? Porque eu espero alguma improvisação de Deus. Eu não me organizo. Eu não me disciplino. Eu não tenho um objetivo. Eu não sei como olhar as coisas. Eu vou olhar como? Como o mundo me oferecer. Pela liturgia que o mundo me oferecer. Eu não vou olhar a partir da narrativa cristã que me é fornecida no culto, quando esse culto ele é baseado na Bíblia. Eu vou sempre viver a partir de espontaneidades e improvisação, e isso vai acabar matando a sua imaginação, vai acabar adoecendo você emocionalmente, porque você vai viver numa dependência muito grande de novos sentimentos, novos afetos, novas emoções, e você não vai ser formatado. Então o culto ele é uma forma é uma forma de formação, né? Eu usei a palavra, ficou redundante. Mas é uma forma de construção das nossas narrativas, né? E o calendário cristão também entra como anualmente algo que nos forma, né? Se você não seguir o calendário cristão, né, tendo os dois grandes marcos, aí o Natal e a Páscoa, você vai seguir outros. Você vai focar o dia dos namorados, o dia das mães, o dia dos pais, outras coisas que podem até ser importantes, você pode até comemorar, só que elas vão tomar uma prioridade, e essas datas normalmente vão estar relacionadas com consumo. E você vai ter uma relação no seu ano com uma vida de consumo. E se ainda o culto não te forma, também o culto vai ser uma relação de consumo para você. Você vai lá para receber uma palavra profética, alguma coisa, e você não vai ser formado. Então eu acho que a importância das confissões é justamente essas daí que eu elenquei, né? Elas nos colocam em estado de humildade, elas formam e moldam a nossa imaginação, e elas vão nos dar segurança em tempos de mudança. Eu deixo indicado aí 2 livros, né? Você é Aquilo que Ama, do James K. Smith, que foi um livro fundamental para mim, para fazer uma transição mesmo
para um ambiente mais confessional, litúrgico, especialmente depois que eu tive um filho, e como o meu filho vai ser formado. E o imperativo confessional do Carl Trueman. Então, beleza, galera, é isso aí. Um forte abraço.